25 anos de vida conjugal. E agora, nesta noite, nós temos também a alegria de poder adorar ao Senhor e agradecer a Deus por 32 anos de vida conjugal dos irmãos Ricardo e Miriam. Então eu queria convidar esse casal para vir aqui. Nós vamos com muito carinho orar, agradecer a Deus pela vida deles. Amanhã eles estarão completando 32 anos de casados. E isso é maravilhoso, né? E eles se casaram nesse dia 19/12/92 e hoje voltam para renovarem seus votos em agradecimento ao Senhor Deus pelos 32 anos de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. E também pela filha, né, a Monique, e o futuro genro, né, o Alan ou Alan? Alan, né? E entender que vale a pena esperar no Senhor. 3 décadas e 2 anos. A minha oração é que Deus abençoe de uma forma muito especial a vida de vocês, Ricardo e Miriam, e que vocês possam continuar vivendo essa linda história de amor, porque quem uniu vocês foi o Senhor Jesus Cristo. E um casamento na presença do Senhor é algo abençoado e maravilhoso. Por isso que o casamento não morreu, nasceu do coração de Deus. Enquanto muitos acham que o casamento é uma instituição falida, pelo contrário, casamento é algo maravilhoso, abençoado, e é o casamento que nós vivenciamos o amor de Deus e o amor um pelo outro. E eu quero, nesse momento de renovação de alianças, convidar vocês podem ficar aqui de frente, né, um de cada lado, e eu vou convidar então, nesse momento, que o Ricardo, né, coloque no dedo anular. Amém. E eu quero aproveitar e convidar a família, então, da Miriam e do Ricardo, a vir aqui à frente, aproveitar esse momento. 32 anos atrás eles se casaram, vocês podem participar conosco desse momento de celebração ao nome do Senhor Jesus. Todos. E vocês estão bonitos, sabia? Gostei, né, da roupa, né? Sejam muito bem-vindos aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, Ricardo, você vai colocar no dedo anular da sua noiva, né? Que é a sua esposa, a sua eterna namorada, e diga para ela essas palavras nesse momento. Miriam, em você, Deus tem me concedido o amor que eu tanto procurei. Nesta noite, eu renovo com você esta aliança e digo perante Deus, perante essa igreja, perante os nossos familiares, perante nossa filha, que eu estarei contigo na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Jamais te deixarei, jamais estarei contigo todos os momentos, até que a morte nos separe. Te amo para sempre. Amém. Miriam? Ricardo, em você, Deus também tem me concedido 32 anos maravilhosos. Você é o reflexo do amor de Deus em minha vida. Portanto, estou reafirmando nessa renovação de alianças o meu amor por você. Estarei contigo na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. Jamais te deixarei. Estarei do teu lado todos os dias, até que a morte nos separe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estenda a mão direita sobre a vida deles. Obrigado, Senhor, porque Tu és o idealizador do casamento. Obrigado, Senhor, porque aqui celebramos a Ti por esses 32 anos de vida conjugal. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Miriam e do Ricardo, Senhor. Que eles possam viver essa linda história de amor, nesta renovação de alianças, desfrutando, ó Deus, do melhor que o Senhor ainda tem para realizar na vida deste casal.
abençoe a sua filha Monique, abençoe, ó Deus, todos os familiares aqui presentes. E, ó Deus, nós te adoramos e te agradecemos, porque sabemos que o casamento é um presente do Senhor. E por isso, Senhor, como ministro do Evangelho, eu consagro a vida deste casal ao Senhor, renovando, ó Deus, esses votos matrimoniais. E oro, Senhor, em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode beijar a noiva, né? Uma salva de palmas, né, gente? Louvado seja o Senhor. Só queria um minutinho agradecer a cada um de vocês que estão aqui, principalmente a minha irmã Cleusa e meu irmão Adilson, que eu falei que hoje eu não ia chorar, mas obrigada. Obrigada mesmo, vocês são importantes demais para mim. É o melhor presente que vocês me deram hoje. A minha sobrinha, que foi minha daminha de honra, Andressa, minha sobrinha, Amanda, e o filho da minha de honra, Enzo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Outra salva de palmas, né, irmãos? Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né? A igreja está aqui para isso, para celebrar o amor, para celebrar o casamento, celebrar a família, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor, Ele tem muito interesse no seu casamento, na sua família. O Senhor quer que você viva uma vida feliz, uma vida abençoada. Nessa noite que nós vamos encerrar as 7 cartas do Apocalipse, não o estudo do livro, mas quarta que vem teremos aqui uma celebração de Natal, não estudaremos o Apocalipse. Então só na outra semana, ou seja, só ano que vem, a gente volta a estudar o Apocalipse. Mas esse texto de hoje, eu confesso aos irmãos que é um texto muito pesado. É um texto realmente de um puxão de orelha que deixa a gente torto, porque de todas as cartas, esta para mim é a pior. Mas é o recado de Deus para a igreja, e nesse caso, a igreja de Laodiceia. Aqueles que nos visitam aqui nesta noite, eu quero que vocês entendam que nós estamos estudando toda quarta-feira, versículo por versículo, este livro tão enigmático para alguns, mas para nós é a revelação de Deus. É tão claro estudar a palavra do Senhor. E o livro de Apocalipse é um livro de vitória, é um livro de esperança, é um livro de consolo, porque nos ensina o quanto o Senhor ama a sua igreja, porque senão Ele não mandaria essa carta para cada igreja, trazendo repreensão, elogios para a outra. Na verdade, Jesus preparou tudo isso para que a igreja dele pudesse ser uma igreja santa, abençoada e uma igreja que refletisse como espelho a glória do Senhor. E nessa noite, essa carta é uma carta realmente muito forte. Então eu peço a vocês que anotem aquilo que precisam anotar e entendam uma coisa: não é o pastor que está brigando com ninguém, porque às vezes você vai achar que o pastor está nervoso hoje, está acontecendo alguma coisa aqui na igreja. Não, pelo contrário, eu só vou explicar o que o texto está dizendo, tá bom, queridos? Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te, verso 18, que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Esses estudos têm falado muito ao meu coração e acredito que é o coração da tua igreja. E nessa noite, Senhor, nós estamos abertos para entender o teu recado não só para a igreja de Laodiceia, mas também para nós aqui neste lugar. Cremos que quando a tua palavra é lida, Senhor, e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que no final toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, hoje e para sempre. Amém. Queridos, aqui está então esta 7ª carta. E esta é a carta mais severa que Jesus manda para as igrejas. Porque aqui Jesus ele não fez nenhum elogio à igreja de Laodiceia. E cada versículo tem muitos significados. Então eu quero que você entenda e tente anotar. Se não der, depois assista no YouTube para tentar pegar tantas informações. Originalmente, essa cidade de Laodiceia, ela era chamada de Dióspolis. Dióspolis, ou seja, cidade de Zeus. Enquanto aqui no Rio tem a cidade de Deus, aqui era a cidade de Zeus, Dióspolis. E o principal deus adorado aqui era Zeus. Mas os laodicenses também, eles enviavam anualmente uma delegação ao oráculo de Apolo, que era filho de Zeus, e eles iam até a cidade de Claros para poder prestar culto também a Apolo, filho de Zeus. Mas a história diz que no ano 250 a.C., quando o homem chamado Antíoco da Síria, ele conquistou várias cidades daquela região. Então ele viu que a sua esposa querida, amada, ela gostou daquela cidade, Dióspolis. Então imediatamente ele falou para ela: você quer essa cidade de presente? E ela falou: claro que eu quero, eu amei essa cidade. Então ele deu para ela essa cidade e assim colocou o nome da sua esposa nessa cidade de Dióspolis. Ou seja, o nome da cidade Dióspolis, ele troca e coloca o nome da sua esposa, que se chamava Laodicê. Então Laodicê era a esposa deste homem chamado Antíoco. Por isso que nós encontramos uma cidade com o nome Laodiceia, em homenagem a Laodicê. Antes, o nome da cidade se chamava Dióspolis, cidade de Zeus. Agora passou a se chamar Laodiceia, em homenagem a Laodicê, esposa de Antíoco da Síria. Deu para entender por que o nome é Laodiceia? Bom, foi então que ele mandou construir tudo do melhor. Ele colocou mármores mais caros que existiam naquela época. Ele fez o maior investimento financeiro para que aquela cidade fosse uma cidade muito próspera, bonita e rica. E o que é interessante, que o nome Laodiceia deriva-se do grego laos, que significa povo, e de Caios, que quer dizer justiça. Ou seja, Laodiceia significa em português povo justo ou justiça para o povo. Deveria ser então uma cidade na qual o povo fosse justo e houvesse justiça para o povo. Acredita-se que talvez seja por isso que anos mais tarde, no ano 133 a.C., o governo romano passou a controlar aquela região e fez da cidade de Laodiceia o mais importante centro administrativo e judicial. Ou seja, havia ali em Laodiceia muitos advogados romanos que estavam em treinamento. Já que a cidade tinha esse nome, justiça para o povo, eles então fizeram um grande investimento em cursos de advocacia e tinha muito advogado em treinamento na cidade de Laodiceia. E o que é interessante quando a gente olha na história, que o berço da advocacia foi em Atenas, na Grécia.
onde surgiram grandes oradores como Demóstenes, Péricles, Isócrates, Aristides, Temístocles, cada nome mais bonito que o outro, não é mesmo? Mas esses homens eram considerados os maiores advogados que existiram na face da terra até então. E eles tinham muita persuasão e retórica. E aonde que eles foram então treinados? Foram treinados em Laodiceia. Irmão, sabe por que isso é incrível? Porque essa cidade aqui registrada na Bíblia tinha esse nome, um nome que o povo que tem justiça, ou a cidade que julga ou faz justiça ao povo, era uma cidade que aprofundou-se nessa questão de ter uma justiça confiável, uma justiça honrada. E essa cidade, ela foi a mais importante, não só por causa da sua localização, mas porque foi investido muito, mas muito dinheiro ali. Ela ficava no meio de grandes rotas comerciais. E a cidade de Laodiceia se tornou a cidade mais poderosa entre todas as outras cidades até então. E por incrível que pareça, a igreja de Cristo também começou nessa cidade. E a igreja de Laodiceia acabou recebendo a cara da cidade, porque se transformou numa igreja rica. Já que a cidade era rica, os moradores de Laodiceia eram também ricos, muitos trabalhavam no meio da justiça. Ela então era uma cidade que tinha muito dinheiro, havia muito investimento, e as pessoas que se convertiam a Cristo também eram ricas. Logo, a igreja se tornou muito poderosa financeiramente falando. Mas o grande problema da igreja de Laodiceia, que em vez de transformar a cidade pela palavra de Deus, a igreja foi transformada pela riqueza da cidade. E a igreja de Laodiceia se conformou com a estabilidade financeira daquela cidade. Meus queridos, o problema dessa igreja cristã em Laodiceia era que os crentes dessa igreja se tornaram fracos na fé. Os crentes da igreja de Laodiceia não tinham mais entusiasmo para adorar ao Senhor. Os crentes da igreja de Laodiceia eram débeis no seu caráter. Eles estavam sempre prontos a se comprometerem com o mundo, mas não se comprometiam com Deus da sua salvação. Eram crentes descuidados com a sua vida espiritual. E mesmo sendo assim, eles ainda pensavam que eram pessoas boas, que eram pessoas que, por darem muito dinheiro para a igreja, porque o dízimo era alto, achavam que aquilo ali iria transformá-lo pessoas abençoadas e Deus iria se agradar delas, porque injetava muito dinheiro na igreja. E eles estavam satisfeitos com esta vida. Para eles isso era importante, ter uma igreja bonita, uma igreja com muito dinheiro, e eles poderiam participar de qualquer festa aos deuses pagãos, principalmente de Zeus, mesmo sendo crente em Jesus Cristo, se é que eram crentes. Então, irmãos, vejam que essa cidade de Laodiceia, ela tinha um destaque de 4 situações muito importantes, que vocês vão entender durante todo o estudo. Primeiro, ela era o centro bancário e financeiro mais importante da Ásia Menor. Centro bancário e financeiro. Como eu disse, uma cidade que era considerada a mais rica, não só da Ásia Menor naquela época, mas do mundo. Vocês conseguem imaginar? Laodiceia era a cidade mais rica do mundo naquela época, uma das cidades. Ali era um lugar de muitos milionários. Eles iam para ali e, por eles terem muito dinheiro, precisavam de bons advogados. Então, Carlos, você podia trabalhar lá, né? Coisa boa, né, em Laodiceia, né? Porque os milionários precisavam ter uma boa base judiciária e administrativa para poder cuidar dos seus bens. Essa cidade, irmãos, era tão rica, que a história registra que no ano 61 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e reconstruída rapidamente, sem nenhum problema, e não precisou de um centavo do imperador romano, porque ela tinha muito dinheiro. Então os habitantes de Laodiceia, eles eram pessoas convencidas que o dinheiro podia fazer tudo. A cidade era tão rica, que eles não tinham necessidade de buscar a Deus. Este é o primeiro ponto. Ali tinha um centro financeiro muito forte. Segundo, a cidade tinha um centro de indústria de tecidos. Irmãos, Laodiceia produzia uma lã preta, algo muito incomum naquela época. E ela produzia essa lã preta especial, que era muito macia e famosa para o mundo inteiro. Os ricos do mundo gostavam de comprar a lã de Laodiceia. E com isso, a economia subia mais ainda.
Meus irmãos, a cidade estava orgulhosa de toda a produção têxtil. A cidade era uma cidade que estava em destaque naquela época. Terceiro, era um centro médico de grande importância oftalmológica. Sabiam que lá em Laodiceia havia uma escola de medicina que era a mais famosa da Ásia Menor? Era a escola de oftalmologia de Laodiceia. E essa escola tinha como patrono quem? Zeus. Zeus era considerado o patrono daquela escola de oftalmologia. E foi lá em Laodiceia que inventaram um pó para colocar nas vistas quando a pessoa tivesse alguma enfermidade, chamado pó frígio. Era um tipo de colírio como tratamento oftalmológico. Então essa invenção em Laodiceia trouxe para a cidade ainda mais fama, ainda mais dinheiro, ainda mais reconhecimento. Será que você consegue lembrar de algumas palavras que Jesus fala ali? Você é cego, pobre, nu. Dá para entender que Jesus está falando sempre ao contrário daquilo que eles estavam batendo no peito que eles tinham? Eles tinham roupa, eles tinham uma grande indústria, eles tinham muito dinheiro, eles tinham o maior centro oftalmológico de toda a Ásia Menor. E criaram o colírio, que é o pó da frígia, para curar as cegueiras. E Jesus falou, vocês são na verdade cegos. Vejam como uma coisa liga com a outra, mas vamos lá. E por último, eles tinham um centro de águas térmicas mais gostosas e importantes daquela região. Aquela região, meus irmãos, aqui tem uma foto, não sei se vai dar para vocês verem. Ela era formada por 3 cidades maravilhosas com a água: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Colossos tinha fonte de água fria. Hierápolis, que ficava próximo, era fonte de água quente. Quisesse tomar aquela água quente, né? Ou tomar um banho com água quente, era só ir lá em Hierápolis. E aquela água, ela brotava da terra. Provavelmente tinha alguma erupção vulcânica naquela cidade. Então, no momento que as águas quentes e as águas frias, tanto de Hierápolis como de Colossos, se misturavam e iam em direção a Laodiceia, como que a água chegava em Laodiceia? Morna. E isso fazia com que as pessoas fossem para Laodiceia para poder tomar um banho de uma água mais morna, para ser algo terapêutico e relaxante. Agora, os irmãos conseguem entender sobre a questão de vocês não são quente e nem frio, mas são morno? Uma pessoa que acorda de manhã e vai até a cozinha e toma um copo de água morna, o que acontece com você? Vai te dar ânsia? De vômito. Ou você toma água bem quente, aí você coloca um chazinho gostoso ali, né? Ou você toma aquela água bem gelada, pelo menos dá para engolir. Mas aquela água morna, aquilo traz o que? Mal-estar. Então a água de Laodiceia, ela era boa para banho, mas ela não servia para beber. As pessoas tinham que esperar aquela água se refrescar para ficar mais fria, ou então teriam que aquecê-la para poder utilizá-la assim nas bebidas que eles faziam. Então, meus irmãos, aqui estava a cidade nessas junções. Era uma cidade também em que o judaísmo era muito forte. E os judeus sempre gostaram de ter muito dinheiro. Eles eram homens de grande influência, mulheres de grande influência, riquíssimos em Laodiceia. E o que me chama a atenção ainda, que os judeus começaram a adotar nomes gregos. Irmãos, a coisa mais importante e sagrada para um judeu é o seu nome. Mudar o nome do judeu é praticamente desejar que ele esteja morto. Para ele, o nome que ele recebeu do pai e da mãe é o nome sagrado. E os judeus de Laodiceia aceitaram mudar os nomes para ter nome grego. E receber nome grego para se filiarem ao clube da cidade das pessoas ricas. Vocês conseguem imaginar o que o dinheiro não faz na vida das pessoas? E com isso, o que foi acontecendo? A gente vê nessa história aqui que, em momento algum, a igreja cristã de Laodiceia, ela foi perseguida pelos judeus. Ela não foi perseguida por ninguém. Por quê? Porque a igreja era rica. Os seus membros viviam nos clubes da cidade, tinham muito dinheiro e faziam a política da boa vizinhança. É por isso, meus irmãos, que provavelmente as igrejas que eram irmãs, Laodiceia, tinha igreja em Hierápolis e tinha igreja em Colossos. Elas provavelmente foram estabelecidas e fundadas pelo mesmo irmão em Cristo chamado Epáfras. Você já ouviu falar de Epáfras? Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 7, diz que este foi um homem que evangelizou Laodiceia, Hierápolis, Colossos, ou seja, Epáfras foi o fundador dessas igrejas. E durante 3 anos do ministério de Paulo
Paulo também trabalhou. Paulo foi ali em Colossos falar a respeito do amor de Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que Paulo não tinha visitado nenhuma dessas igrejas antes. Quando ele chegou, essas igrejas já estavam organizadas. Você vê isso em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. E muitos creem que a carta aos Colossenses, ao invés de ser carta aos Colossenses, deveria ser carta aos Laodicenses. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Se você olhar Colossenses 4,16 e olhar outros versículos de Colossenses, vocês vão ver o tempo todo Paulo falando sobre Laodiceia. Paulo o tempo todo dando dicas para a igreja de Laodiceia. A sensação que se tem é que essa carta não era uma carta para a igreja de Colossos, mas para a igreja de Laodiceia. Então, meus irmãos, a igreja de Laodiceia foi uma igreja popular, uma igreja próspera, uma igreja orgulhosa de ter membros ricos, uma igreja que não se incomodava com o paganismo naquela cidade por adorarem a Zeus. Era uma igreja que se tornou popular, ajudava com cestas básicas as comunidades mais simples, mas a maior parte da cidade eram de pessoas ricas e abastadas. É por isso que na cabeça desses crentes em Jesus não tinha nada para ser resolvido. Está tudo bem. A nossa vida está boa, temos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, um templo luxuoso e a vida que segue. E aí Jesus então dá uma carta muito forte para esta igreja. Deu para os irmãos entenderem qual é o contexto da igreja de Laodiceia? A pergunta que precisamos responder nesta noite é: como restaurar o fervor espiritual da igreja ainda hoje? Como restaurar o fervor espiritual da igreja ainda hoje? A primeira lição, eu entendo aqui do que Jesus falou para esta igreja, que nós restauramos o fervor espiritual da igreja quando nós vencermos a mornidão da fé. Vamos falar juntos? Quando nós vencermos a mornidão da fé. Versículo 14, Jesus falou assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então eu pergunto aos irmãos: o que significa a palavra amém? Não somente, porque assim seja até pode dizer que tenha sentido, mas a palavra amém significa exatamente verdade. Se a irmã Eucene fala: ó Deus, tu és maravilhoso, e eu falo amém, ou seja, é verdade, Senhor. Alguns falam que assim seja, não, que assim seja assim, que possa acontecer aquilo. Na verdade, amém, tanto no hebraico quanto no grego, significa verdade, é verdade. Então, pense comigo, por que Jesus fala aqui, isto diz o amém, isto diz aquele que é verdade. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 65, verso 16. Aqui nós encontramos, talvez, aquilo que Jesus está ecoando aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Lá em Isaías 65, 16, duas vezes tem essa expressão, Deus verdadeiro. E sabe o que é inteiro, meus irmãos? Interessante, que Deus verdadeiro é a ideia do amém. Ou seja, aquele Deus que é a pura verdade, aquele Deus que é real, aquele Deus que confirma aquilo que está acontecendo. O que diz então Isaías 65, verso 16? Vamos ler? Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, ou seja, o Deus do amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, ou seja, o Deus do amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Irmãos, vejam só, Deus é o Deus do amém, é o Deus de verdade. E essa palavra amém, se você vê agora em 1 Crônicas 16, olha o que diz o verso 36. Quem é bom de Bíblia aí para abrir rápido o texto agora? 1 Crônicas 16, 36 e depois Salmos 41, 13. Eu não vou mostrar mais texto para poder encurtar o tempo aqui. 1 Crônicas 16, 36. Quem poderia ler? Todo o povo disse amém, ou seja, é verdade, Deus é bendito para sempre. A palavra amém, verdade.
E depois, Salmos 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém, amém, porque Deus é bendito para todos sempre. Aí o povo dizia o que no final? É verdade, é verdade. Já parou para pensar que quando você fala amém, você está dizendo isso? É verdade. Se o irmão Júlio está orando, eu estou dizendo, é verdade, Senhor, eu concordo com ele. Tudo que ele está dizendo é pura verdade. E mais, Jesus usou desse verbo várias vezes. Olha só em Marcos, Jesus usou 13 vezes a palavra amém. Depois, em Mateus, Jesus usou 31 vezes a palavra amém. Depois Jesus usou 6 vezes em Lucas e 25 améns duplos. O que é amém duplo? Quando fala amém, amém. Mas o que significa amém, amém? Você lembra de alguma coisa que Jesus fala no Novo Testamento? Em verdade vos digo. São 2 améns. Amém, amém. Jesus estava dizendo o seguinte, o que eu estou falando é muito mais do que verdadeiro. Isso era para autenticar que aquilo que ele estava falando era verdadeiro porque ele era verdadeiro. Então, meus irmãos, todo judeu sabia que para partilhar da verdade de Deus, a pessoa que falasse em nome de Deus tinha que ser verdadeira. Não podia ser uma pessoa falsa. E o que nós vemos aqui, que Jesus estava dizendo, eu sou verdadeiro, eu sou digno de confiança. E aí Jesus diz para o anjo da igreja, ou seja, para o pastor da igreja de Laodiceia, eu sou o amém. Eu sou aquilo que todos dizem no final das orações. Amém, é verdade, tu és a verdade, eu sou verdadeiro. E tem mais, Jesus falou que ele era o quê? O princípio. Você pode ler de novo o versículo 14 comigo? Apocalipse 3, 14. O que diz ali? Quem gostaria de ler? Ou seja, além de ser verdadeiro, testemunha fiel, ele é o princípio de toda a criação. Ou seja, Jesus é eterno, Jesus é o idealizador. A ideia de princípio da criação é aquele que idealizou a criação de Deus junto com Deus. Irmão, Jesus estava dizendo para os irmãos da igreja de Laodiceia, que estavam tão preocupados com dinheiro, com riqueza, estavam satisfeitos consigo mesmos, achando que eles tinham controle de tudo por ter tanto dinheiro no bolso. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu, Jesus, controlo vocês e todo o universo. Enquanto vocês batem no peito que tem muito dinheiro no bolso, eu sou o dono do dinheiro de vocês, eu sou o dono desta cidade, eu sou o dono deste planeta, eu sou o dono deste universo. Aliás, eu sou aquele que idealizou toda a criação do universo junto com Deus. Se vocês estão achando que o dinheiro que vocês têm é muita coisa, vocês estão se achando melhor do que os outros, eu, Jesus, sou muito maior do que todos vocês. Eu sou todo-poderoso. E vocês estão se gabando e achando que estão servindo a riqueza como se a riqueza fosse dar futuro para vocês, eternidade para vocês. Acorde, igreja de Laodiceia, o dinheiro vai enferrujar, o dinheiro vai acabar. O que vale na vida de vocês é a salvação naquele que é verdadeiro, naquele que é o amém. Deu para os irmãos entenderem por que usa essa expressão, eu sou o amém, eu sou o verdadeiro, eu sou a testemunha fiel. E eu sou o princípio da criação de Deus. Olha quantas informações só no versículo 14. Poderíamos falar a noite toda sobre vários pontos dentro desse verso 14. Mas vamos continuar, versículo 15. Jesus continua. E eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou fosse quente. Irmãos, quando Jesus andou pelas 7 igrejas da Ásia, desde a primeira igreja que nós estudamos em Apocalipse 2, que foi a igreja de Éfeso, tem um estribilho falado por Jesus várias vezes aqui, que está sendo citado aqui em Laodiceia. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. Jesus falou isso pelo menos para das 7 igrejas, 5 igrejas, Jesus usou essa frase. Eu conheço as suas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. Irmãos, Jesus falou isso para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e agora para Laodiceia. Ele estava dizendo o seguinte, igreja, eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei quem vocês são, eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês estão passando. E igreja de Laodiceia, eu conheço o coração de vocês. Vocês estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que me servir.
Isso não é sério? E aí Jesus continua no verso 16: assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Uma comparação com a cidade diante da sua água. Seria melhor se vocês fossem como água quente. Seria melhor se vocês fossem como água fria, porque pelo menos dá para engolir. Ou seja, ou vocês então me largam de vez e abandonam a fé, ou vocês se firmam na minha presença. Esse negócio de crente em cima do muro não dá. Está com o pé na igreja e o pé no mundão. Não existe isso. Ou você é firme, ou você não é firme. Não tem como ficar na coluna do meio. Jesus estava comparando a igreja, dizendo, não é assim que acontece aqui na cidade. As pessoas que tentam beber a água de Laodiceia, por ser morna, não dá ânsia de vômito. É assim que eu estou sentindo por vocês. Vocês imaginam, gente, o noivo da igreja, o Senhor da glória, olhar para mim, olhar para você e falar, você me dá náusea. Eu acho que isso aqui é muito duro. E aquela igreja precisou ouvir essa palavra para acordar. E sabe o que Jesus fala? Além de me dar náusea, ver vocês querendo me servir e querendo fazer tantas coisas bonitas porque tem dinheiro, mas lá fora estão no mundo, estão se prostituindo, estão servindo ao Zeus, que é o patrono desta cidade. Vocês ficam jogando no time de Zeus e jogando no time de Deus. Vocês estão mornos. Vocês não só me causam enjoo, mas para mim vocês são miseráveis. Miseráveis. Olha o verso 17, vamos ler? Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando a gente estudou a igreja de Esmirna, a gente viu que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Era considerada a mais pobre de todas as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna. E o que Jesus falou para aquela igreja, irmãos? Eu conheço a sua pobreza, mas para mim, Jesus, vocês são ricos. Olha que lindo. Eu vejo que vocês são pobres, vocês estão passando dificuldades, vocês não têm nem condições de se manterem, mas perante mim vocês são ricos. Ao contrário de Esmirna, Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz para essa igreja que é rica, vocês são pobres. Vocês são miseráveis, cegos e nus. Não é uma coisa paradoxal? Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia, eu quero uma igreja fervorosa. Eu não quero uma igreja com muito dinheiro no bolso. Eu quero uma igreja fervorosa, não uma igreja motivada a ter coisas. Jesus queria uma igreja fiel e verdadeira, como Ele é fiel e verdadeiro. Jesus queria uma igreja que fosse fiel a Ele em todos os tempos, não uma igreja que perdesse a fidelidade o tempo todo. Está fiel ao Senhor na igreja, vai para a rua, começa a adorar a Zeus, por causa das riquezas tem que se envolver com o paganismo. Jesus também viu que aquela igreja, por ter muito dinheiro, as pessoas já não tinham mais amor entre eles. Era tanta preocupação em ganhar dinheiro que aquela igreja já não se reunia mais para comer juntos, para conversar juntos, para orarem juntos. Eles não tinham mais amor entre os irmãos. E pior, aquela igreja não se preocupava em evangelizar. Para que evangelizar? Tá bom, já tem bastante gente aqui, já temos um templo maravilhoso, temos muito dinheiro, não tem necessidade de evangelizar. Vamos continuar vivendo na vida do jeito que nós estamos. Era uma igreja que não pregava o evangelho. E era uma igreja também que não tinha mais santidade, não se preocupava em ter uma vida pura na presença de Deus. Então a igreja de Laodiceia, irmãos, não agradava a Jesus. Aí a repreensão foi dura. Por que Jesus chamou aquela igreja de miserável? Porque ela estava no estado que eles achavam que eles eram os melhores. Aí Jesus falou, vocês lembram que essa cidade passou por um terremoto? Vocês lembram que essa cidade perdeu tudo, foi tudo destruído, mas vocês reconstruíram com dinheiro. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, vocês são miseráveis porque vocês estão colocando esperança numa cidade que a qualquer momento cai por terra. Vocês estão colocando esperança em riquezas que vão ficar enferrujadas e vão acabar. Vocês vão morrer uma hora. Vocês então são pessoas miseráveis. Vocês estão com o coração na riqueza. Para mim, Jesus, vocês são pobres, porque vocês têm muito dinheiro, mas espiritualmente vocês são destruídos, emocionalmente vocês são arrogantes. Você já viu uma pessoa que é rica e ela é muito arrogante, ela acha melhor do que o outro, ela tem até nojo de dar a mão na outra pessoa, tipo um fariseu. Sentiam-se os melhores, porque tinham as melhores roupas, as melhores condições para poder viver. Meus irmãos, Jesus chamou eles de cego, mesmo eles tendo pó
da Frígia, mesmo eles tendo o centro oftalmológico mais famoso de toda a Ásia Menor, Jesus falou: vocês têm todo o recurso para ter uma visão maravilhosa, para dar vista às pessoas que têm doença na visão, mas vocês para mim são cegos, vocês não conseguem enxergar as coisas espirituais. E mais, Jesus chamou aquela igreja de nu. Apesar de eles terem o quê? A melhor produção de roupa, a lã preta que existia, que era raríssima, eram pessoas que tinham muita, mas muita roupa. Jesus falou: para mim vocês são nus, nus espiritualmente, vocês são mornos na fé, porque vocês estão longe de Deus. Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de nudez, a Bíblia está falando no sentido de vergonha, e vergonha espiritual. Eu só quero ler um texto só rapidamente, Ezequiel 16, verso 36 e 37. Olha o que diz aqui, Ezequiel 16, 36 e 37. Ezequiel 16, 36. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro, se descobriu a tua nudez, nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, do sangue dos teus filhos que lhe deste. Portanto, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te deitastes e deleitastes, como também os amastes, como todos os que odiastes, ajuntá-lo-eis e contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que todos vejam a tua nudez, ou seja, a tua vergonha, a tua humilhação. Meus irmãos, isso era a prova de correção de Deus. Deus vai vomitar os mornos na fé, e Deus vai revelar a nudez daquelas pessoas que têm exatamente arrogância, prepotência e são miseráveis. Ou seja, Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês são apáticos, vocês não têm intensidade, vocês não têm alegria em me buscar, vocês priorizam outras coisas, mas não me priorizam. Ganhar dinheiro é melhor do que estar na minha casa me adorando. Irmãos, a igreja de Laodiceia rejeitou a Deus. E essa rejeição de Deus foi porque eles escolheram uma vida centralizada neles mesmos, nos seus prazeres, nas suas riquezas e não em Deus. Aí eu pergunto: será que a igreja de Cristo hoje está morna? Será que as igrejas estão hoje vivendo tantas coisas, mas o coração está morno? Parece que a igreja está mais preocupada com as suas atividades pessoais, cada um preocupado com seus projetos, com seus sonhos, mas não estão preocupados em adorar ao Senhor Jesus Cristo. Porque adorar Jesus aqui dentro da igreja é maravilhoso. O importante é adorar Jesus lá fora. Adorar Jesus no trabalho, adorar Jesus na escola, adorar Jesus no namoro, adorar Jesus nos seus relacionamentos. É lá fora que você vai revelar, e eu também, se somos mornos, se somos frios ou se somos quentes. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia foi repreendida pelo Senhor, porque era uma igreja que não tinha mais fervor, apenas vivia uma religiosidade morna. Segunda lição: nós podemos restaurar o fervor espiritual quando esse fervor for renovado por nosso reencontro com Cristo. Verso 18 a 20 vai dizer o seguinte: veja, irmãos, quem toma a iniciativa aqui é Deus. Não é a igreja de Laodiceia que quis buscar Deus, foi Deus que foi atrás da igreja de Laodiceia. É Deus que vai atrás do crente morno. Ou seja, antes de vomitar, Deus quer restaurar. Antes de Deus expelir, Deus está chamando todos para viver o seu amor e dizendo: quem realmente é convertido, vai me buscar. Mas quem é convencido, escolhe logo, vai embora, não fique aqui no nosso meio, porque vocês nunca vão me amar. Olha o que ele disse no verso 18, vamos ler? Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre suas roupas brancas, e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, se eles faziam colírio da Frígia, por que Jesus está mandando eles comprar colírio? Será que era o colírio que eles faziam ali? Vou explicar. Primeiro fator: o ouro refinado no fogo é considerado o ouro mais valioso e mais precioso. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha o que fala a respeito do ouro refinado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, ou seja, muito mais valiosa, do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo. Ou seja,
a sua fé em Jesus Cristo vale muito mais do que o ouro refinado no fogo. Que esse ouro refinado no fogo é o ouro que mais tem valor. E se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês precisam se tornar purificados na minha presença. A fé de vocês em mim é muito mais valiosa do que o ouro que vocês possam possuir, mesmo que sejam purificados através do ouro. Lá em Isaías 48:10, é um texto que eu viro e mexe cito aqui na igreja. Eis que te purifiquei não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Sabe o que é isso? Se os sofrimentos de Cristo nos levaram a ter a cura diante dos nossos erros, eu olhei para o sacrifício de Cristo, eu entendi, Jesus, o Senhor sofreu por mim, o Senhor pagou o meu preço, eu tinha que ter pago aquele preço, o Senhor derramou sangue naquela cruz em meu lugar, e agora, Senhor, eu tenho que abrir mão dos meus deleites, eu tenho que entender todo o seu sacrifício, eu preciso deixar agora o Senhor me colocar na fornalha da aflição, não porque o Senhor me detesta, pelo contrário, porque é a única maneira de eu me purificar, é a maneira de eu me consagrar. Por que as pessoas só se consagram mais ou pensam em Deus quando passam por uma tribulação? Porque quando está tudo bem, a pessoa não se preocupa em estar na casa de Deus, as pessoas não se preocupam em ler a Bíblia. Normalmente as pessoas querem se divertir. Vem o primeiro problema, procura alguém para orar por ela, não é assim? Ou vem à casa do Senhor. Às vezes, a tribulação vem exatamente para tirar de nós toda essa impureza, para que a gente possa ser um ouro refinado nas mãos do Senhor. Lembra o que diz Isaías 53? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é pisaduras? Os irmãos estão lembrados que eu falei aqui uma vez? A palavra raburá no hebraico quer dizer feridas. Feridas abertas. Pelas feridas abertas em Jesus, nós fomos sarados. Ou seja, se houve cura para a nossa vida, se houve restauração para a nossa vida, é porque houve ferida aberta no Senhor Jesus Cristo, e Ele fez aquilo por amor. É por isso que Jesus estava dizendo para essa igreja, vocês estão nus, porque vocês simplesmente estão se cobrindo com esta lã preta, com esta roupa que vocês acham que é a melhor de todo mundo, mais bonita, sofisticada. Mas o que eu quero para a minha igreja não é que vocês se vistam com esta lã de Laodiceia. Vocês precisam se vestir com vestes brancas. Isso significa pureza, e esta pureza somente pelo sangue de Cristo, quando a pessoa confessa o seu erro, o seu pecado, aí você recebe vestes brancas, puras, para adorar o Senhor Jesus Cristo. E aí quando ele fala para comprar o colírio, é a ideia de vocês agora voltarem para o Senhor, que dá visão para vocês espiritual. Vocês lembram lá de João capítulo 9, quando vocês veem um homem que nasceu cego? Aquele homem foi curado, ou seja, ele passa a ter visão física e percepção espiritual, ele enxerga duas vezes. Ele vai ter visão física e ele também vai ter visão espiritual. E os fariseus, que eram religiosos, homens arrogantes, se achavam os melhores dentro da lei, muito espirituais, eram homens cegos, eram homens pobres, nus perante Deus. Lembra o que diz lá? Abra rapidamente sua Bíblia, João 9, verso 39. Olha aqueles religiosos que se achavam muito puros e perfeitos, seguidores da lei do Senhor, diante daquele cego que era considerado maldito por ter nascido cego. E Jesus diz o quê? João 9,39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram o quê? Ué, também nós somos cegos? Jesus disse o quê? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizes, veremos, nós estamos vendo, por isso o vosso pecado permanece. Vocês conseguem imaginar Jesus olhando para aqueles fariseus que se achavam as pessoas mais puras de Israel, mais sem pecado de todo Israel, e falando, vocês são pecadores iguaizinhos a todos os outros. Aqueles fariseus ficaram irritados. Como assim pecador? Nós guardamos a lei, nós somos pessoas puras. Jesus falou, vocês são cegos e pecadores. Este homem, ele agora está vendo duas vezes, fisicamente e espiritualmente. Vocês estão vendo fisicamente, mas não têm visão espiritual. Vocês são cegos diante de Deus. Meus irmãos, isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Vocês estão batendo no peito dizendo que estão enxergando muito bem, porque tem o colírio da Frígia, porque vocês até financiam o centro oftalmológico de Laodiceia, mas vocês não conseguem ter visão espiritual.
vocês são cegos diante de Deus. O amor ao dinheiro cegou vocês. É por isso que Jesus vai dizer no verso 19 o quê? Caminhando para o final: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Irmãos, qual é a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia? Eu vou acabar com vocês, eu vou derramar maldição sobre vocês, é isso? Qual é a palavra dele? Eu amo vocês, eu repreendo e castigo a quem? A quem eu amo. É uma prova de amor de Jesus para com a sua igreja, igreja de Laodiceia. Eu te amo, e por amar vocês é que eu estou disciplinando vocês. Arrependam-se. Meus irmãos, sabe o que eu não entendo? Que às vezes as pessoas não conseguem aceitar uma repreensão, porque elas acham que aquela repreensão é algo pessoal. A repreensão vem para ajudar, para dizer o seguinte: muda de comportamento, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um filho melhor, seja um pai ou uma mãe melhores. Mas as pessoas acham que aquilo ali é uma afronta. Seja um crente melhor, busque mais a Deus, busque mais ler a palavra do Senhor, orar mais. Mas isso é uma vida de muito santarrão, isso é fundamentalismo religioso, pastor. Não é, queridos, isso é estar na presença do Senhor da nossa salvação. Se nós estivermos sempre na presença de Deus, o pecado não vai dominar as nossas ações, o pecado não vai dominar o nosso coração, vai haver sempre unidade no nosso meio, amor, perdão, restauração. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem a capacidade de amar e perdoar. Jesus estava dizendo: eu repreendo vocês, eu estou castigando vocês porque eu amo vocês. Sejam zelosos, arrependam-se, acordem, igreja de Laodiceia. E aí Jesus diz no versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, aqui está um versículo que tem sido frequentemente mal interpretado, porque as pessoas usam esse versículo para fazer evangelismo. Até que é legal, muita gente se converteu lendo esse texto, mas o contexto desse versículo não tem nada a ver com evangelização. Para quem que Jesus está falando que bate a porta? Para o povo pagão do mundo ou para a sua igreja de Laodiceia? Para a igreja. Eis que estou à porta da igreja, eu estou batendo. Se vocês ouvirem minha voz e abrir a porta, eu vou entrar nessa casa, ou seja, nessa igreja, e eu vou cear com vocês e vocês comigo. Aqui é um chamado aos crentes a se consertarem. Aqui é Cristo dizendo: eu estou à porta, aguardando a resposta de vocês, crentes, a ter uma vida de arrependimento, para que vocês possam voltar à comunhão. Irmãos, para quem não sabe, a figura da refeição no Oriente Médio se origina na prática de comer. Se eu briguei com o Quito, eu vou fazer o seguinte: eu preciso reunir com o Quito lá em casa para tomar um café. Então vamos comer um pão de queijo, tomar um café. E o Quito já sabe: pastor me chamou a tomar café com ele, é porque ele quer se reconciliar comigo. Era assim, até hoje no Oriente Médio. Se você quer se reconciliar com alguém, chame aquela pessoa para comer. E talvez tenha muita gente aqui precisando convidar alguém a tomar café na sua casa. Ou não? Tomar um café quer dizer o quê? Restaurar como comunhão. Abrir uma porta para reconciliação. Se você está magoado com alguém aqui na igreja, que tal convidar essa pessoa hoje para comer uma pizza? Para almoçar com você? Só cuidado se alguém te ligar depois do culto: será que aconteceu alguma coisa? Fulano me chamou para jantar na casa dele hoje, né? Tem alguma coisa acontecendo. Talvez vai ter muita gente chamando outros aí para tomar café essa semana. Que chame, mas que seja para a glória de Deus. Que seja para restauração, que seja para unidade. Meus irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte: abram a porta que eu vou entrar e vou ter um momento de ceia. Eu vou estar junto com vocês. Nós vamos voltar àquela comunhão que nós tínhamos antes. Agora, vocês têm comunhão é com dinheiro. Vocês têm comunhão é com as riquezas dessa terra. Eu, Jesus, bato a porta da minha igreja. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Deu para entender por que Jesus fala esse texto de bater na porta? É exatamente a questão de restaurar a comunhão. E assim Jesus encerra, dizendo que ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E assim como meu Pai, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui existe, irmãos, um desenvolvimento de 3 estágios na teologia bíblica.
a teologia do trono. Nós vamos falar isso do capítulo 4 em diante. Primeiro, no Antigo Testamento, quem é que se assentava no trono de glória e de majestade? Jeová, o Senhor. Nos evangelhos, Jesus, como Filho do homem, é quem participa do trono de Deus. É Ele que tem majestade, poder, é Ele que julga com retidão. Mateus 19, 28, Mateus 25, 31 a 46, ou seja, nos evangelhos Jesus é o rei que está sentado no trono. Mas agora também encontramos que os santos, ou seja, a igreja, os crentes em Jesus vitoriosos, também vão partilhar do trono de glória junto com Jesus Cristo. Ou seja, nós seremos co-herdeiros de Cristo e iremos reinar junto com Cristo. Você pode ver isso na sua Bíblia, Mateus 19, 28, Lucas 22, 29, 1 Coríntios 6, verso 2, 2 Timóteo 2, verso 12, Apocalipse 2, 26, Apocalipse 3, 21 e Apocalipse 20, verso 4. Olha quanto texto que fala que os crentes em Jesus irão reinar junto com Cristo para todos sempre. Por isso que o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes para o Rei do Deus Todo-Poderoso, o reino do Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos o seguinte: a igreja de Cristo, ela está sendo chamada para viver o melhor de Deus nessa terra, mas também para entender que a nossa terra celestial está lá nos céus com Cristo, é lá onde nós vamos morar. A nossa terra não é aqui. Nós vamos reinar junto com Ele para todo sempre. Por que tanto amor às coisas dessa terra? Por que tanto desgaste com as coisas dessa terra? Valorize mais a sua família, valorize mais os seus relacionamentos, do que se preocupar tanto em ter tanto dinheiro, que se você morrer, ou eu morrer, vai ficar para aí. E pior, para os familiares ficarem brigando ainda por patrimônio. Eu queria que vocês pudessem pensar no encerramento dessa reflexão, sobre o que aconteceu com uma certa igreja. Uma igreja que pegou fogo, e os membros foram avisados que estava pegando fogo naquela igreja. Houve um tumulto de crentes com baldes tentando apagar o fogo daquela igreja, puxando mangueiras d'água para tentar apagar o fogo daquela igreja, até que um dos membros percebeu que havia um ateu, no meio deles, ajudando naquela tarefa de apagar o fogo. E aquele membro então parou e viu que o fogo já estava praticamente apagado, perguntou: peraí, você é ateu? Por que você está ajudando a gente a apagar o fogo aqui nessa igreja? E aquele ateu olhou para ele e disse: bom, eu estou ajudando a apagar o fogo, porque para mim é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo de verdade. Meus irmãos, esse pegar fogo aqui é com certeza a ideia de ter uma vida mais viva, uma igreja mais alegre, vibrante, uma igreja purificada pelo Espírito Santo. Às vezes nós podemos ver tantas pessoas ao nosso redor que não têm visto o Rei dos Reis na nossa vida, e nós que fazemos parte desse reino, o reino espiritual, o nosso Rei é o Senhor, e nós vamos junto com Cristo estar reinando para sempre. Parece que a gente vive como súditos de outro reino, como reino aqui deste mundo. Nós não somos chamados para viver para sempre nessa terra. O nosso reino é o reino eterno. Assim como foi com a igreja de Laodiceia, aquela igreja acabou se perdendo, aquela igreja foi destruída, aquela igreja deixou de existir. E será que um dia as pessoas vão sentir falta de uma igreja, se ela for fechada? Se no lugar da igreja for construído um shopping, se no lugar da igreja for construída uma academia da melhor idade, alguém vai passar em frente e vai lembrar que ali um dia teve uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do poder de Deus, com crentes que se amavam, ou ninguém vai mais saber que ali tinha uma igreja que adorava Jesus? A igreja de Cristo em Laodiceia acabou de vez. Aquela igreja foi advertida por Jesus, ele disse: eu amo vocês, e por amar vocês eu estou pedindo, arrependam-se, abandone o dinheiro. O que aconteceu com aqueles membros? Morreram ricos, mas pobres diante de Jesus. Morreram com toda a cura para a vista deles, porque tinham pó da Frígia, mas cegos espiritualmente. Morreram completamente nus diante de Deus, mesmo com toda a roupa que eles possuíam. Porque aqueles crentes eram crentes de nomes, não eram crentes convertidos, eram crentes convencidos.
Quem sabe nessa noite você frequenta a igreja há muitos anos e você acha que é de Jesus, mas o pecado domina o teu coração. Você acha que é convertido, mas parece-me que o pecado está sempre batendo na porta da sua vida. Parece que o pecado tem mais domínio no seu coração. Ao acessar a internet, parece que aqueles sites te alegram mais do que ler a palavra do Senhor. Ao ter um relacionamento amoroso com o namorado, com a namorada, parece que esse relacionamento tem sido muito mais quente, fora dos princípios da palavra de Deus, e isso está sendo mais alegre para você do que ter um namoro santo. O Senhor Jesus chama a sua igreja para a santidade. O Senhor Jesus chama a sua igreja para exalar o perfume de Cristo. O Senhor Jesus chama a sua igreja para ser verdadeira. Amém. Aquela que pode dizer: eu sou servo do Deus verdadeiro, fiel, Jesus Cristo, que é o Amém, que é o princípio de toda a criação de Deus. Ele é o Senhor da minha vida, e por isso eu consigo amar, perdoar, viver uma vida santa. Talvez essa noite Deus esteja te chamando para que você possa marcar um café com alguém e fazer desse momento de café um momento de comunhão, de perdão, de reconciliação. Mas antes disso, Jesus bate a porta do teu coração e diz: ei, tu és meu. Há quanto tempo a gente não senta para conversar? Há quanto tempo a gente não abre o coração aqui e você não tem falado comigo? Este é o momento. Eu estou à porta, eu estou batendo. Você quer cear comigo nesta noite? Abra o teu coração, diga para Jesus como você está vivendo nesse final de ano, com tanta correria, com tanta preocupação. Jesus tem ficado em segundo plano. Converse com Ele agora. Ele está aqui agora, batendo a porta do teu coração, te chamando para cear com Ele. O Senhor Jesus te ama, e é por isso que Ele diz: arrependa-se, me busque de coração agora. Eu farei algo novo na sua história, para que você seja um canal refletidor da minha glória, por onde você viver. Vamos orar? Obrigado, Senhor. A Tua palavra é pura, é perfeita. E essa palavra, a igreja de Laodiceia, é uma palavra muito pesada, Senhor. Dura, mas necessária. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Amém. Tu és o verdadeiro, a verdade. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu és o Senhor, que é o princípio de toda a criação, o idealizador de toda a criação. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor com a Tua igreja, porque o Senhor sempre está dando uma oportunidade para a Tua igreja se arrepender e buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor está aqui neste lugar, batendo na porta do nosso coração, e queremos cear contigo, Senhor. Queremos desfrutar dessa comunhão contigo, não só aqui na terra, mas para todos sempre. Cremos, ó Deus, que em breve estaremos contigo nos céus, e estaremos reinando junto contigo para todos sempre. É um grande privilégio para nós, como noiva do Senhor, estar contigo nos céus, te adorando para toda a eternidade. Meu Deus, nos perdoe, ó Deus, se nós temos priorizado tantas coisas nessa terra e não temos priorizado o Teu reino. Nos perdoe, Senhor, se ficamos magoados às vezes com um irmão em Cristo e a gente simplesmente decreta a guerra ao invés de decretar o perdão e a restauração. Nos perdoe, Senhor, se usamos a nossa boca para depreciar alguém ao invés de abençoar alguém. Nos perdoe, Senhor, se não temos tido mais sensibilidade para evangelizar e falar do Teu grande amor para as pessoas. Nos perdoe, Senhor, se não temos vivido uma vida santa na Tua presença. Ó Senhor, restaura-nos. Traga sobre cada vida aqui nesta noite a unção do Teu Espírito, para que possamos ser uma igreja viva, alegre, vibrante, ó Deus, e uma igreja purificada diariamente pela Tua santa palavra. Me perdoe, ó Deus, diante das minhas falhas, diante do cansaço que muitas vezes bate no coração. Mas obrigado, porque o Senhor restaura, é o Senhor que renova, é o Senhor que faz nova todas as coisas. Eu peço a bênção do Senhor e te agradeço, em nome de Cristo, aquele que é o Amém,
aquele que é o princípio de todas as coisas, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Você pode dar um abraço em quem você ainda não